Olá, esse é o Pianíssimo Podcast com Patrícia Mello e Natália Spostes. E nós estamos aqui hoje com um capixaba que começou os estudos de piano aos 13 anos de uma forma autodidata e participou aí de vários festivais de música no Brasil, no exterior, e tem um trabalho super interessante com projetos de resgate da música brasileira, além de ter recebido aí vários prêmios em importantes concursos do país. Ele se destaca em seu trabalho por fortes influências de ritmos brasileiros, do jazz e da música erudita também. Ele é bem diversificado. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que o super pianista Hércules Gomes. Ei, meninas, tudo bem? Muito bem-vindo, Hércules, ao podcast número 2 do Pianíssimo. Nós estamos super, super felizes. A gente teve um super susto hoje, né? Chegamos aqui. Foi, gente. E Primeiro, não tinha... chuva em São Paulo. Chuva em São Paulo. São Paulo já é caos, né? Com chuva, multiplica. Trânsito. Chegamos aqui, não tinha energia, mas quando as coisas têm que ser... A gente fez uma mentalização. Eu já estava convencendo elas de gravar com o celular mesmo. Não, se na luz não voltar, a gente grava com A gente já põe o celular, grava aqui mesmo, com a luz natural. Então ia acontecer de um jeito ou de outro. Com certeza. Então, né? Super bem-vindo, Hércules. Estamos muito felizes. Valeu, meninas. Eu tô feliz, primeiro, pelo podcast, né? Eu estava comentando aqui, antes da gente começar, que eu acho que eu não conheço outros podcasts dedicados ao piano, né? Exclusivamente ao piano, né? Uma coisa muito específica. A gente acredita que realmente no Brasil seja o primeiro. Então. Relacionado especificamente ao piano, Então, né? estou muito feliz por isso, fiquei muito feliz quando... E muito feliz pelo convite também, então muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz e muito honrada de você já ter topado participar do nosso segundo episódio. A gente sabe como a sua agenda é delicada e você ter aberto um espaço pra gente. Nossa, a gente ficou muito feliz e a gente está muito emocionada e muito honrada de ter você aqui hoje com a gente. Com certeza. Valeu, E imagina. Hoje é um momento especial, além dessa presença aqui, porque hoje é aniversário da nossa host. 15 de junho. Piano aqui, a gente já tocava. Parabéns para vocês. já Si tocavam bemol. Então, parabéns virtual. Obrigada, gente. Nossa, é um presente poder trabalhar nesse dia com pessoas tão queridas. Nossa, já é um presente mesmo, já é para todos nós. Inclusive, falando em presente. Falando em presente. Temos uma estreia hoje? Temos outra estreia Outra hoje? estreia. Qual que é? Sabe aquela brincadeira? Aquela brincadeira não, aquela coisa de marketing que eles falam assim: o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você, consumidor, né? O aniversário é da Patrícia, mas quem ganhou um presente hoje foi o Hércules. Ganhei, tá aqui, ó. Mostra aí, Hércules. Mostra aí, Tá aqui a Hércules. caneca, pianíssimo. Não sei se dá pra ver, mas tem meu nome escrito. Acho que não dá pra ver que tá muito pequenino, tem o meu nome escrito. E aí a surpresa é o seguinte, elas mandaram eu escanear isso aqui. Aí eu abri a câmera do celular, né? Vou escanear. Não tava funcionando. Elas falaram, não, é um negócio mais moderno. Você tem que abrir no Spotify, tá vendo aí que tem o símbolo do Spotify? Abre no Spotify, vai ter uma câmerazinha. Elas me ensinaram, escaneei no Spotify. Pra minha surpresa, o que apareceu? A música que eu mais gosto. Então é um Revela QR aí pro Code. pessoal qual que é a música que você mais gosta. QR Code personalizado. Eu fui no programa do Rio Barnabé uma vez, né? E ele sempre pergunta no final da entrevista, né? Se você fosse uma música, que música você escolheria ser? Aí não tive dúvida. Difícil essa né? pergunta, É difícil, né? muito difícil, né? Mas eu acho que eu seria o segundo concerto de Rachmaninoff para piano Nossa. e orquestra. Arrasou, Muito bem escolhido. arrasou. Muito bem escolhido. Bom, abrindo agora a nossa entrevista, o nosso tempo é curto. Eu vou começar dizendo que montar o roteiro, a gente precisou resumir o resumo do resumo do resumo, porque o Hércules é um assunto infindável. Ele já produziu tanta coisa, só a vida pessoal dele já é super interessante. E a carreira dele é tão rica de trabalho, ele tem tanto movimento, que a gente já até comentou de repente, precisar fazer um outro. E dar continuidade nos assuntos. Conteúdo temos, Conteúdo né? temos, Conteúdo né? temos. Então, eu vou tentar fazer o resumo do resumo do resumo. O Hércules, ele já se apresentou em diversos festivais. Vou citar alguns aqui. Não sei se estão todos aqui na nossa lista, porque a gente foi tendo que fazer uma diminuição aqui no tamanho. Mas ele se apresentou no Festival Piano em Buenos Aires, no Festival Internacional Jazz Plaza em Havana, em Cuba, no Brazilian Music Institute em Miami, no Festival de Inverno de Campos do Jordão recentemente, no Savas Festival de Belo Horizonte. Como solista, já atuou em um monte de orquestra, né? A Jerusalém Symphony Orchestra, a Jovem, Tom Jobim, a Sinfônica de Campinas, se não me engano, 2017. 2016, 2017. Eu vou tocar esse ano de novo.
Oba! Legal. Já fica a dica aí, gente. A Filarmônica de Montevidéu. E aí, recentemente, ele solou o primeiro concerto para piano do João Rocha, com a OSUSP, né? Isso. E agora com a Sinfônica do Espírito Santo. Na minha terra. Ah, é verdade. E aí ele foi vencedor do 11º Prêmio Nabor Pires de Camargo, do primeiro Prêmio Mimo Instrumental e do Prêmio Cidadão São Paulo na categoria Cultura em 2020. Tô vendo que eu tô falando até rápido para termos de falar tudo, é muita coisa. E vai faltar coisa. Se apresentou na programação da USESP, na Sala São Paulo, o Festival de Campos do Jordão, em 2021. E uma coisa muito interessante que está no currículo dele, mas não precisava Nem precisava. Não precisava, porque a gente nota facilmente, inclusive quem acompanha as lives dele nota isso facilmente. Além do seu virtuosismo, que é fácil de identificar, tem inspirado músicos e pianistas do mundo todo, inclusive a executarem músicas brasileiras. O Hércules é muito carismático. E usando as mesmas palavras do currículo, é um comunicador nato. Tô até sem graça aqui. As meninas sabem mais que eu. Não negue, que fica feio pra você, não negue, porque você tem um trabalho semanal de já quantas semanas? 100? Hoje vai ser a live 113. Live 113, gente, pra quem não sabe. É no YouTube. No YouTube, então, no meu canal do YouTube. Vai dizer que não é comunicador nato, gente. Não tem como, né? Nossa, e quem já pôde assistir algum recital comentado dele ou alguma live, é muito natural. Ele toca e aí ele já vira para a câmera e já... É uma naturalidade, é muito gostoso de assistir. E é próximo, né? Uma coisa que fica próxima. Você falou de Savassi aí, Natália. Savassi é um festival de jazz que tem em Belo Horizonte. A gente foi tocar ano passado, 2022. E eu tenho um trio também, né? Eu, Cabé Pinheiro, Rafael Abdala, né? Piano, baixo, bateria. E a gente não tocar. O último show que eu fiz antes da pandemia foi com eles. E depois a gente voltou pro Savassi para tocar. E aí o Cabé no final do show falou, nossa, você tá falando melhor, cara, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, depois de você fazer 100 lives consecutivas... A língua vai, né? Alguma coisa você aprende. É verdade, vai ficando bem natural. E antes da pandemia, você se considerava comunicativo já? Você se achava comunicativo ou tinha uma dificuldade? Eu lembro que no segundo grau a professora de geografia falava, você tem talento para falar, então acho que você então poderia... já estava ali, só aprimorou. Você podia ir para o jornalismo, para a comunicação, né? Então, mas eu não tem jeito, né? Você acaba fazendo muitas vezes, acho que você acaba ficando um pouco mais natural mesmo. Aproveita para falar... Quais são os seus canais aí de YouTube, Instagram, suas redes sociais? É só digitar Hércules Gomes lá no YouTube que vai aparecer. Oficial Instagram também. Com 2 F. É oficial em inglês, né? Tinha essa frescura antigamente. Fazer inglês, carreira internacional. Parece virou nada. Parece virou que tem nada, um Hércules Gomes. Parece que tem um Hércules Gomes pastor, então, não esse que é o ele, problema. Né? Não, esse cara deu uma sumida porque ele entrou pra política, entendeu? Então parou de investir um pouco em redes sociais e tal. Então você está único lá novamente. O primeiro vai ser eu mesmo. Instagram também, Facebook, é fácil de te achar digitando seu nome, né? Digitando Hércules Gomes. Hércules Gomes Oficial com 2 Fs. Né? E Spotify também é bem fácil de encontrar, né? Ai, que bom. Bom, primeira pergunta. A gente tem uma lista de umas 100 perguntas, mas claro que a gente vai diminuir. A gente queria saber um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe já um pouco, mas eu acho muito importante falar porque eu acho inspiradora. Porque é bem... o que eu falei pra Paty. É aquela trajetória do brasileiro mesmo. Né? De se virar, né? Isso. Lutador. Que dá um jeito. Então, a gente queria que você pudesse comentar um pouco do começo, sabe? Como que veio... Como despertou o interesse? Como que foi esse começo? Não, foi com meu pai, né? Meu pai toca violão, toca guitarra, toca baixo. Assim, autodidata, um cara que tem um ouvido incrível, assim, mas nunca estudou música. Ele sempre tentava me incentivar quando eu era criança, mas eu não queria saber. Foi só com 13 anos, a idade da minha filha agora. Só que minha filha não quer saber ainda, mas eu ainda tenho esperança. Com 13 anos que eu pedi para ele me ensinar violão, né? Eu lembro até de uma história, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tem uma memória, assim. Ele chegou com uma caixa desse tamanho para mim, assim, de presente de aniversário, né? Falei, pronto, ganhei meu Autorama. São meninas, acho que vocês não lembram de Autorama. Mas era um carrinho de slot car, né? Tinha Autorama do meu irmão Senna, teve. Os carrinhos de corrida, assim. Aí eu abri, era um violão da Turma da Mônica. Fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado, que ele queria que eu tocasse, né? Sim. E aí não era meu Autorama, mas enfim. O violão estragou, nunca toquei no violão. Mas aí com 13 anos, eu pedi para ele começar a me ensinar violão. E aí, mas esse presente foi... Foi com 6, 7 anos. Foi muito pequeno, assim. Era um violão daqueles pequenininhos, inclusive. Então na infância eu me interessava. Apesar dos esforços deles, eu não queria saber, né?
Aí, na adolescência, assim, com 12, 13 anos, eu pedi para ele me ensinar. Comecei a tomar gosto pela coisa, vendo ele tocar. Mas eu cresci vendo meu pai, vendo e ouvindo, né, meu pai tocar, né, violão, eu cantava, compunha, assim. Cara, muito talentoso. Quando bebia ainda, aí tocava mesmo, aí que se inspirava, virava outra Seu pessoa. pai é autodidata também? Meu pai é. Meu pai toca de ouvido, tem um ouvido incrível, assim. Fino, violão sem diapasão, né? Fica perfeito. Nossa. E aí ele começou me ensinando violão. Aprendi alguns acordes, assim, e eles faziam os ensaios lá em casa, né? Ele e os amigos dele, levavam os amigos dele lá, ele levava uma bateria, levava baixo. Tinha um amigo dele, o Preto, ele levava um tecladinho, né? Um Casio-Tone, sabe? Com tecla pequenininha. Ele levava. E aí eles ensaiavam no sábado e já deixavam as coisas lá para tocar no domingo também. Aquela farra, né? Aquele sarau. E aí, numa desses intervalos de sábado para domingo, o Preto deixou o tecladinho dele lá e eu peguei escondido, assim, já tinha uma noção de violão. E comecei a passar aqueles acordes do violão pro teclado, meio que sozinho, de ouvido. Foi seu assim, primeiro contato? Foi, meu primeiro contato com o teclado, E aí ele viu que eu tinha ouvido, tinha jeito pra coisa e tal, ele fez uma tabelinha, lembro até hoje, escreveu num papelzinho assim, ó, dó, dó, mi, sol. Eu nem escrevia, não, escrevia o tecladinho mesmo, assim, desenhava, né, e colocava as bolinhas, assim. Aí me ensinou os acordes maiores, ó, se quiser fazer o menor, você pega essa nota do meio e desce aqui. Só sei que depois de 2 semanas, sem eu saber tocar, sem nada, eles já estavam me levando para tocar na igreja. Nossa! Meu pai tocava na igreja católica, né? A gente frequentava a igreja católica. E aí me levaram para tocar na comunidade Imaculada Conceição. E já comecei assim, Então o início foi totalmente diferente do pianista, do ensino convencional para um pianista, né? Que geralmente Mas foi essencialmente prático, né? Totalmente prático. Eu só comecei a estudar música mesmo alguns anos depois. Porque aí tocar na igreja, aquela coisa de bairro e tal, aí galera das bandas, ó, esse cara aqui tá tocando bem e tal, chama ele lá, e comecei a tocar numa banda, né? Lá do bairro. E aí, nas bandas sempre tinha um cara que entendia um pouquinho mais de música e tal, aí te passava umas coisas, aí, ó, como é que é isso aqui, partitura, isso aqui é assim e tal. Aí já comecei a sentir necessidade de aprender música, né? Isso já tinha uns 15 anos, viu? Quando eu comecei Isso a estudar. era por cifras ainda ou já tinha... Não, só tocava por cifras. Só por cifras. Só por cifras, tá. E de ouvido, né? Tirava tudo de ouvido. E aí com uns 15 anos, mais ou menos, que eu entrei na primeira escola de música, né? Sim. E aí comecei a ter aulas de teoria, né? E aí, depois, com 16, aí entrei no conservatório. Aí foi o primeiro contato com o piano acústico. Certo. Aí na sua cidade? O conservatório era em Vila Velha, eu morava em Cariacica, né? Mas a Vitória é uma ilha, né? Muito pequena. Você tem pontes que ligam as cidades, né? Grande Vitória é a Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica. Eu morava em Cariacica e ia para Vila Velha, no conservatório, estudar. E não tinha piano acústico, né? Piano é um instrumento muito caro. Mas você tinha o tecladinho lá na sua casa? Tinha tinha o teclado e estudava no teclado. Sim. E o conservatório, acho que aí que comecei a ter um ensino mais sólido mesmo, assim, tanto de teoria musical, o primeiro contato com o piano foi lá, mas não tinha piano. Então, jornada do herói total, né? Vocês estão vendo aqui. Nada brasileiro, então, gente. Então, eu, como não tinha o piano, eu ia para o conservatório estudar. Lembro até o dia, era sexta-feira. Toda sexta-feira tinha aula de segunda-feira de teoria, de quarta-feira era aula de piano, e na sexta-feira eu ia estudar piano lá, porque em casa só tinha teclado, né? Tinha um teclado de 5 oitavas, assim, imagina, não tocar nada, né? E aí eu ficava nessa, né? E meu primeiro piano, piano acústico, eu fui ter com 21 anos de idade, pra vocês terem uma ideia. 21. Eu já estava na faculdade, já tinha passado... quase acabando o seu curso. Não, eu entrei com 19 para 20, né? Então, como segundo ano, assim. Tava tipo no segundo ano, que foi quando eu comecei a estudar piano clássico também, né? Que eu entrei no curso de música popular. Tô atropelando tudo aqui. Não, fica à vontade. Pode fazer do seu jeito. Matando um monte de perguntas das meninas. Vai trazendo. E aí que precisava estudar, não dava para estudar na faculdade, aí comprei esse piano. Mas eu já tinha 21 anos de idade. Então o início foi totalmente autodidata mesmo, né? Com esses amigos me ensinando as coisas, mas tudo de ouvido. E com uns 16 anos só que eu comecei a estudar mesmo, entrei no conservatório e tive a base sólida para meio que passar no vestibular e aí começar um ensino mais sistemático mesmo, mais consolidado, mais né? Formal, Como importante a influência da família, né? Muito. Porque foi dentro de casa que despertou o primeiro estímulo, né? Muito importante. Eu tenho vários amigos que não tem ninguém da família assim. Eu falei, cara, mas como? Como é que vocês... não, interesse próprio, aí fui estudar e tal. Mas no meu caso foi totalmente por causa do meu pai. Cada história é uma história. Mas essa coisa da influência familiar, assim, acho que tem um peso, porque tem a questão da afetividade misturada, né? Você cresce ouvindo, né? Eu acho que tem um peso bem importante, né?
E tem a coisa do caso de ferreiro também, né? Também. Porque lá em casa é meio isso, caso também, de ferreiro. Os filhos não querem saber, por enquanto. Eu tenho que mandar eles pra vocês. Aí eu acho que... Porque com o pai, nossa, é difícil. Não, mas viu? é complicado. Eu tenho filhos, eu sei que é muito difícil isso. O meu filho tá tocando música de videogame agora. Agora ele tá gostando de... Ele tem 17 anos, né? Ele tá tirando as musiquinhas do jogo lá. É uma forma dele se interessar. Já vai assim, né? Aquela é assim mesmo. Né? É assim do jeito que você tá fazendo. É assim, ó. Assim. Não já deixa vai ele fazer desse jeito, porque se eu insistir um pouquinho, ensinar o Deixa curtir. Acho que tudo tem seu momento também. Seu momento demorou um pouco, mas chegou assim. Mas às Quando vezes as pessoas me perguntam, qual a idade, né? E eu sempre falo assim, até para inspirar, né? Gente, não é isso que conta, não é a coisa da idade. Lógico, o piano é um instrumento, ou qualquer outro instrumento, né? Para você ter se tornar um bom instrumentista leva uma vida, né? Mas começa a contar mesmo a partir do momento que você leva a sério, né? Porque geralmente a gente começa a estudar piano de criancinha e tal. Criança não quer saber nada. Meu filho não quer saber nada. Quer saber do prazer lá de escutar a musiquinha dele do videogame e tal. Né? A partir do momento que você começa a estudar realmente, né? Sério, né? Com disciplina e tal, a partir desse momento que conta. Então, lógico, leva a vida inteira para você aprender. Quanto antes você começar, muito melhor. Mas quanto antes você começar a levar a sério, né? Com disciplina. Sim, a questão do propósito mesmo, né? E essa coisa do Espírito Santo, né? Eu sou de uma época, década de 90, não tinha nem internet ainda, imagina, uma coisa que não existia. Tinha que sair de lá para estudar música, entendeu? Lá, você não tinha, assim, uma faculdade de música lá. E nem quem ensinasse mesmo para o professor particular. Você tinha, assim, talvez para música clássica um pouco mais comum, assim, você até tinha teoria musical, essas coisas, mas para aprender jazz, aprender harmonia, improvisação, como eu queria na época, não tinha. Então tinha um cara, que era o Pedro de Alcântara, me encontrei, um abraço, Pedrão, querido amigo, me encontrei com ele agora, inclusive, foi um dos primeiros professores, ele que foi um cara que me incentivou. O Pedro é um cara que já tinha ido para Campinas, ele foi estudar. Ele foi uma das primeiras turmas, né? Foi das primeiras turmas. Piano popular da Unicamp. Exatamente. Da Unicamp foi o primeiro curso de música popular de universidade pública, né? E o Pedrão foi uma dessas primeiras, só que ele voltou para lá. Então era o único cara que sabia realmente ensinar, assim, tinha um sistema e tal. Eu tinha aula com ele, só que não tinha dinheiro para pagar, né? Aí ele falou para mim, cara, se você não tem dinheiro para pagar, não fica faltando. Então faz o seguinte, presta vestibular, passa na Unicamp ou na Unirio, que eram as únicas duas universidades que tinham faculdade pública, né? De música popular, né? Na época. E aí, cara, aí você consegue estudar, né? Você tem que ir embora, porque aqui não... E ele me incentivou muito a isso. Aí foi na época que eu decidi, estava naquela fase, né? 17, 18 anos. O que eu vou fazer, né? Prestar vestibular, não prestar. Sabia que queria ser daqui, músico, não né? Saio. Exatamente. Não, eu filho único, muito apegado à família, minha mãe e tudo. Foi uma fase bem difícil. E aí eu tomei essa coragem, foi em busca de um sonho mesmo, assim, eu sempre falo dessa forma mais romântica, porque eu acho que o sonho que move a gente, uma vez que a gente perde isso, a gente perde combustível. O combustível. No carro, o entusiasmo vem daí. O entusiasmo, exatamente. Então, a motivação. Sempre falar isso, que isso é importante para a arte, então, sabe? Nossa, é diária. Exatamente. E aí foi essa época que eu saí de lá exatamente para estudar música. Eu lembro até porque eu escolhi a Unicamp, porque a Unicamp, diferente da Unirio, ela tinha sistemas de auxílio. Então tinha bolsas, né? Moradia, alimentação. Imagina, uma família muito pobre, não tinha dinheiro para bancar aluguel, alimentação nessa época. Então, e até fazer um network que eu já tocava profissionalmente desde os 16 anos em banda, recebendo cachê, assim, né? Sim. Mas até construir um network em outra cidade que você não conhece ninguém, não conhecia ninguém. Começa do zero, né? Começa do zero mesmo. E realmente demorou um ano e meio para começar a tocar, assim. Então, se não fosse esse sistema de auxílio, de bolsas, assim, eu não teria conseguido cursar. Né? Você vê a importância da universidade ter essa coisa de acolher o aluno, né? O meu caso é bem parecido com o seu. Assim. Eu também estudei na Unicamp, mas só consegui porque eu morava perto. Na época eu prestei em São Paulo, mas eu não teria condições de ir para São Paulo, né? Você fez o quê? Piano? Piano erudito. Você de que turma? Entregando a idade, né? A entrevista, vamos lá. A gente comentou isso Os ontem. dinossauros. Mas é tão legal fugir do roteiro, porque é super espontâneo isso. A gente estava falando sobre isso, Nós estávamos justamente falando ontem sobre isso. Nós temos aqui super interessante. 3 gerações seguidinhas. Eu entrei em 95, da Unicamp. Me formei em 99, você entrou em 2000, 2000, não foi? formei em 2005, Se formou em 2005. Eu entrei em 2006. Olha só, quase que a gente se cruza nas escadas. Foto para a Unicamp,
porque 3 gerações. E você fez piano também, Natália? Piano erudito, com o Maurício, como mesmo ela também. professor. Ah, você Mesmo Maurício professor. também, Isso. querido. Um abraço pro Maurício. Ah, um inclusive. querido. Abraço também, viu? Abraço, Mas você Maurício. toca cravo também? Cravo. Eu entrei agora na música antiga por causa da minha pesquisa de mestrado. Então, eu Legal. estou estudando os instrumentos do século XVII, no acompanhamento, Que massa. que é a minha área de colaboração. Muito legal. Aí, por isso que eu estou indo um pouco mais pro cravo também. Você tem cravo? Eu tenho uma espineta. Espineta. Uma espineta Espineta que é menorzinha, né? é a Assim, menorzinha, é mais prática, né? Aham. Da época era usada junto com o cravo, porque também era mais leve para carregar, porque eles transportavam muito naquela época, né? Gente, eu vi um recital uma vez de piano forte. Piano forte? Piano Forte forte, fala. piano? Forte piano, eu acho forte que os piano. dois nomes têm sido usados com a mesma relevância. Ultimamente, né? Que forte piano mas é a o- gente fala mais fortepiano. É, forte piano. O recital de forte piano ficou tão decepcionado que imaginei, o som é desse tamanhozinho, né? E tipo, parece o som, é entre o som de cravo e o som de piano, né? Ele tá no meio do caminho. É, né? e aí depois eu vi um outro recital, que aí eu pude tocar um pouquinho, né? Levinho até. E aí nesse outro recital, a menina, ela tinha que parar depois de cada música para afinar o forte piano. Nossa! Porque ele desafina muito, porque ele É. não tem a chapa de ferro, né? É. Que no piano aquela chapa de ferro, ela ajuda a manter sustentar. a tensão das cordas. É. O piano é direto na madeira. Então, por cada música ele desafinava, tinha que ir lá afinar de novo. Aí eu fui tocar um pouquinho e eu levantei o forte piano assim, com as duas mãos. Ó. Negócio muito leve. Os primórdios do piano, né? É muito... E você vê que as teclas do fortepiano são estreitinhas, né? Imagino para você fazer uma oitava ali. Não, cravo eu não consigo tocar. É Esse uma barro pequena todo. abertura você Pois já é. alcança. Além de tudo, eu estudei cravo um pouquinho, tem uns dedilhados que são diferentes, né? São, Tem umas né? coisas assim de passagem. Umas passagens, bem diferente, assim, por causa da articulação. Outro instrumento, né? Seria uma adaptação assim, meio inviável para você, né? Pelo tamanho de mão, talvez. Não, acho que nem pelo Não? tamanho de mão, não. Acho que é pelo jeito de tocar mesmo, assim. É. Que não dá pra... Nem Não se dá pra quiser, ficar dá pra tocando tocar. piano. Ou dá, Não, Natália? Tá, parece que é parecido. Quer dizer, é parecido. Mas Anatomicamente. assim. mas na hora que você sai do piano, o piano moderno, e senta para tocar no fortepiano, você tem que fazer um ajuste. Então é bom ter uns minutos ali para você sentir o toque, o tato, sabe? Eu tô falando mais do cravo, do piano versus cravo, né? Aí Aí é bem diferente, até por diferente. causa dos registros. É bem Eu acho que diferente mesmo. daria muito trabalho. Não, nem vou muito longe. Se a gente trabalho. toca piano, aí você vai tocar num piano elétrico, por exemplo, um Isso. Rhodes. Nossa, Você vai tocar... Não já tô falando nem sente, digital, tô falando né? de elétrico. Um Rhodes ou um CP80. Por causa do timbre, você tem que tocar diferente. Não, digital, então nem se fala. Digital. Digital. Aliás, recado para os pianistas. Ó, vocês tocam piano digital, tem que ter um contato com piano acústico. Uma hora ou outra, pelo menos uma vez por semana. Tem que ter, porque... assim, no piano, no piano digital, a gente tem o som. Vamos lá, no piano acústico, a gente tem o som. O que quer dizer com isso? Qualquer um que chegar lá e tocar uma tecla vai ser um som, né? Mas a gente não tem a sonoridade. A sonoridade está na mão do pianista, né? No uma digital, construção, exatamente. né? No digital tá tudo pronto. O som e a sonoridade tá pronta. Por mais moderna que seja a tecnologia. Presta atenção no que você está explicando. Por hein? mais moderna que seja a tecnologia, já está tudo pronto. Porque o cara foi lá e tocou no piano acústico, gravaram, samplearam aquele som, né? Botaram dentro de um chip e tá ali. A tecnologia, o que vai fazer? Vai moldar aquele som em função do seu toque. Mas não vai ter a sonoridade. A sonoridade já está lá, né? Então, o piano digital tem o som e a sonoridade já prontas, né? Você não consegue criar uma sonoridade da sua mão. O piano tem o som, mas a sonoridade está na mão de cada pianista. Na personalidade do intérprete. Na personalidade né? do intérprete. É um negócio de transferência de energia mesmo. Você toca aqui, o martelo não é grudado na tecla. A tecla simplesmente vai lançar o martelo para a corda. Com uma certa energia, de uma certa forma que é depende. influenciada exatamente de como você toca. E é por isso que uma das melhores experiências assim, que eu sempre tive e sempre gostei é assistir vários pianistas tocarem no mesmo piano, numa mesma sala, no mesmo dia. Oh, que interessante. Porque aí você percebe Gostei. isso que eu estou falando. Legal. A personalidade. A personalidade de cada um. Tipo, vai num concurso de piano. Exato, fica o dia exatamente. inteiro ali assistindo. Aí você vê o pianista que consegue projetar o som, o pianista que não, o pianista que tem som, o pianista que não tem, o pianista que consegue controlar melhor a dinâmica, intensidade, timbre, sabe? O pianista que não consegue. E muitas vezes a personalidade
Gente, é muito curioso, é muito legal isso, é muito legal. Isso não é só pro piano, eu falo isso às vezes com meus amigos bateristas, é a mesma coisa, é igual você tocar numa bateria eletrônica, é uma bateria acústica, é totalmente diferente, né? Então eu sempre falo isso pros pianistas, assim, se você tem piano digital, e é uma coisa boa isso, porque o piano digital acho que democratizou muito, né? Isso, facilitou, né? Facilitou muito o acesso. Tipo, se eu tivesse um piano digital... 15 anos de idade, seria uma maravilha. Não precisaria nem... Enfim, mas tem esse problema. No início, talvez não seja tão importante assim, mas depois... Vai fazer falta. Vai fazer falta, porque você precisa buscar essa personalidade do toque mesmo. Né? E no digital a gente não consegue. Hércules, você já falou aí da dificuldade inicial para você começar, né, os seus estudos, né, questão financeira, socioeconômica. Para chegar até onde você está hoje, além desse quesito, quais são as maiores dificuldades que você falou assim, nossa, não vou conseguir, ou tem que batalhar muito? Conta aí pra gente. É porque, assim, viver de música tem a coisa... A gente pensa, viver de música é viver de show, né? Viver de concerto. Não, nem sempre. Na maioria das vezes, aliás, não é, né? Então, eu acho que a dificuldade foi sempre... Eu nunca fiz outra coisa porque eu nem sei fazer outra coisa, né? Nunca tive outra formação, assim, nunca aprendi a fazer outra... Nunca trabalhei com outra coisa. Mas eu acho que o mais difícil é você manter essa coisa do sonho, sabe? Você manter esse negócio do combustível e tal, porque é difícil, né? Viver de música. É diário. É diário, é uma coisa diária. Você manter esse ânimo mesmo, assim, eu acho que... Então, são várias coisas, mas, na verdade, eu acho que isso, né, você manter essa inspiração para continuar é o... Desafio constante, né? É o mais difícil. Porque aí falando, assim, essa coisa de carreira, eu comecei depois que gravei meu primeiro disco, né? Foi em 2013, assim, carreira com meu nome. O Hércules Gomes, que vai fazer um show, as pessoas vão ver o Hércules Gomes. Mas eu sou músico desde 16 anos de idade. E sempre dei muita aula, sempre toquei em banda, sempre toquei em evento, casamento. Hoje em dia não mais. Então essa transição também foi um negócio assim que eu tive que ter muito o pé no chão mesmo. Porque assim, as minhas coisas, eu acredito na construção assim, que é tijolinho por tijolinho, um passo de cada vez, sabe? Existe carreira assim, astronômica, assim... Existe. Eu conheço vários casos, assim, de amigos meus, inclusive, mas... Não são a maioria. Não é regra, gente. Não é regra mesmo. Então, não dá para... a população, né? Exatamente. Mas, essa coisa de passo por passo, passo a passo, tijolinho por tijolinho, isso é possível para todo mundo. E eu acho que, para mim, assim, eu sou um estudo de causa disso. Estudo de caso, porque eu sempre acreditei nisso, entendeu? Então, você vai estudar, você vai se dedicar... Você vai entender como a coisa funciona e tal. Você vai persistir. Cara, uma hora você consegue. O difícil é isso que eu tô falando, entendeu? É manter essa persistência. Essa persistência é muito difícil. Essa consistência. Com essa, né, frequência de estudo, disciplina e tal, em todos os momentos assim da vida. Isso eu acho que é o mais difícil. Mas nisso eu acredito. Passo a passo, tijolinho por tijolinho, você vai construindo, sempre estudando, buscando conhecimento. Eu acho que é o segredo. Mas a dificuldade é essa, manter esse ânimo, né? Manter o movimento, né? É o tijolinho por tijolinho. E os desafios sempre vão existir cada vez maiores, né? Porque a gente pensa, quando eu chegar lá, tá massa. Não vai tá massa, porque... Talvez eles modifiquem um pouquinho, né? Os desafios, assim, dependendo do momento. Modificam, às vezes totalmente, inclusive. Porque você pensa, vou subir 2 degraus, aí vai estar legal. Não, se subiu 2 degraus, tá legal. Mas aí você vê que tem mais 5. São 3 vezes mais difíceis que aqueles 2. E você nem sabia que existia, né? Pois e você nunca vai estar satisfeito. É só a vivência que traz isso, né? A gente acaba buscando uma coisa até no play, né? Na hora de tocar o piano, a gente busca um negócio que a gente sabe que a gente nunca vai alcançar, né? A gente busca tocar perfeitamente, a gente busca a perfeição, mas é um negócio... Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente nunca vai alcançar, é aquilo que move a gente, né? Exato, muito louco isso. Nossa, perfeito, isso mesmo. Combustível diário, gente. Mas o que eu estava falando, assim, da coisa de como quando eu comecei mais carreira artística, assim, que foi em 2013, era difícil porque eu continuava fazendo todos aqueles trabalhos que eu dava, dando aula para todo tipo de aluno, criança, idoso, e ao mesmo tempo aquele aluno também que queria aprender o jeito que eu tocava, porque eu já tinha disco gravado e tal, tinha gente que me procurava para isso, né? Mas dava aula para todo tipo de aluno, também tocava em todo tipo de evento, casamento já não fazia mais, mas tocava em todo tipo de evento, gravava com um monte de gente e tal, já tinha filho, então tem filho já sabe, né? Você já estava em São Paulo.
Já estava em São morava Paulo, aqui. mudei para São Paulo em 2006. A Patrícia tá falando que ia chamar o Uber aqui, né? Porque precisa buscar os filhos dela. É uma loucura, depois que tem filho muda tudo. A gente tem que estudar ainda, e arte é diferente, né? Não é só... enfim, uma coisa que você precisa ter assim, um espaço, seu né? tempo, mental, seu porque espaço. exatamente. E o que eu tava falando? Bom, aí eu fazia tudo isso e ainda tinha os shows do disco, né? Sabe? Sim. Então era uma coisa muito louca, porque um dia você tocava no teatro Isso. lotado, um cachê legal, um piano legal. Uhum. No outro dia você estava tocando na hamburgueria lá, Certo. para ninguém te escutar, inclusive, Olha. porque o pessoal não estava lá para ouvir música, eles estavam a música de fundo, Sim. estavam lá para comer. Mas pior não era isso, pior que nem você se escutava, porque eles falavam tão alto. Puxa. Enfim, então fiquei fazendo as duas coisas por muito tempo, assim, muito né? paralelamente. Então, nesse momento, assim, é muito louco, assim, para você começar a entrar no parafuso. Pô, mas como assim? Eu sou super valorizado aqui, mas aqui eu sou uma sou uma commodity. Como é que é isso? Então, aí fui tem que entender isso Era também. o desafio do momento. Era você conciliar esses Exatamente. opostos, né? Mas é uma coisa que assim, a gente vai aprendendo, né? Coisa da A vida vai experiência. ensinando, né? Tem que ter perseverança sempre, né? Mas é a coisa da persistência. Esse eu acho que é o segredo. A gente dá muito murro em ponta de faca mesmo. A gente tem que ser teimoso. No momento que você perder essa teimosia, eu acho que... Nossa, a palavra é ótima. A gente é teimoso. É teimoso. A gente é teimoso. Teimoso e inocente também, né? Que Tem a coisa bom, né? O artista acho que tem que ter uma certa inocência, assim, né? As coisas de sonhar, né? Para fazer música, porque... Porque é arte, né? Então a gente tem que ter algo diferente para sustentar, né? É mesmo. Né? A arte, ela tira um pouco os nossos pés do chão, Tira. num certo nível, mas é bom a gente manter ele um pouquinho Também, o pé no chão na hora certa, mas essa pequena elevação que faz a gente sonhar e adquirir o combustível. Né? Exatamente. Se for só o pé no chão, a gente dá uma desanimada. Não sai do lugar. Não sai do lugar, porque precisa de força, gente. Bora lá, que a gente tem pergunta. Vai lá, Nath, você. Bom, você comentou, eu acho que eu vou pular um pouquinho. Você comentou do seu primeiro CD. A gente sabe que você tem quatro discos gravados, todos disponíveis no Spotify, gente, certo? Queria que você desse uma geral pra gente, um panorama desses 4 trabalhos. Eu gravei em 2013 Pianismo, que é um disco de piano solo. Acho que é um disco que mais me representa, assim, né? Porque é um panorama meio que da música brasileira, assim. Então eu toco Ernesto Nazaré, mas também toco Edu Lobo, Hermeto Pascoal. Então é uma coisa bem misturada. E além disso, toco composições minhas também. Eu gosto muito de compor, né? E foi o primeiro disco de carreira. Foi um disco que eu fiz assim do jeito que eu queria fazer. Porque quando eu estudava na Unicamp, eu já fazia uns recitais de piano solo e tal. E eu tinha um sonho de gravar um disco com esse tipo de repertório, esse tipo de arranjo, assim. E aí na época eu lembro que eu tinha juntado um dinheiro e tal. Aí ganhei mais um prêmio, que você até falou, prêmio Nabor Pires de Camargo e tal. Ganhei uma grana nesse prêmio também. E ainda aprovei um PROAC, que é uma lei de incentivo aqui de São Paulo. Eu tinha uma grana assim que dava para fazer o disco. Aí eu falei, não quero fazer o disco. Quero fazer o disco do jeito que eu quero e já vou aproveitar para fazer site, para, enfim, botar as coisas tudo em ordem. Eu sei que a grana foi embora em uma semana, assim, 7 dias não tinha mais nada. Meu Deus tinha do céu. gastado tudo. Mas fiz o disco do jeito que eu queria. Aí lembro que eu fiz o site, aí investi em divulgação também e deu certo, porque é um trabalho que eu acreditava muito, sabe? É um sonho que eu tinha de vida. Mesmo se não der certo, hoje eu estaria feliz, porque eu ia ouvir aquilo e ia falar, nossa, cara, eu fiz do jeito que eu queria ter feito. Eu acho que quando a coisa é muito sincera, assim, muito verdadeira, não tem como não dar certo, desde que a gente seja teimoso. Né? Tem que existir. E aí eu gravei esse primeiro disco. Só te interrompendo para não perder. É muito difícil conseguir o PROAC? Olha, e eu sinto cada vez mais difícil, porque é muita gente, né, para poucos prêmios, né, o edital. Não, mas eu acho que tem que tentar sempre, não tem que depender só disso. Eu tenho amigos que, vou gravar meu próximo disco quando aprovar uma lei de incentivo. Não, cara, não espera isso não, porque isso aí tem que ser uma coisa que você tem que fazer também, Perfeito. né? Se aprovar é ótimo, é lucro, mas não dependa disso para gravar disco, para tocar carreira. Né? Tem que fazer tudo, né? É o disco, suas aulas, são seus shows, às vezes que você recebe convite, às vezes que você mesmo arma. Eu armei muito show no início, né? Enfim, é tudo, e esse armar o seu show você organizar o seu show. Você empeita porque tudo. No início as pessoas acham, vou esperar um convite para tocar na Sala São Paulo, esperar um convite para tocar no Sesc. Como é que faz para tocar? Não é assim que funciona. Senta. Não é assim Senta e espera, não é né? assim que funciona. No início da carreira,
é natural que você vai fazer shows menores, concertos menores, recitais menores, para públicos menores. É assim, é assim. Sim. Entendeu? E não espera ganhar um concurso de piano para você ficar famoso, para tocar na Sala São Paulo, no Carnegie Hall. Não. Cara, você pode começar a carreira organizando você mesmo o seu recital, e inicialmente vai ser para amigos e família mesmo, vai ser para 10 pessoas, para 15 pessoas. No próximo, você vai ficando mais conhecido, você vai movimentando o seu público e tal. E aí você vai crescendo com isso, entendeu? E você vai ganhando experiência ao mesmo tempo, né? E vai ganhando contatos também. Também, vai ampliando o networking e tudo mais. E é o contrário. Às vezes as pessoas pensam que eu vou esperar um manager, né? Um empresário que vai bancar minha carreira, me colocar nas melhores salas de concerto. Não é assim que funciona. É de trás para frente. Né? Hoje em dia você começa o seu movimento sozinho. Você é o melhor seu produtor no início. Sim, aliás, porque você acaba aprendendo a fazer de tudo um pouco também, né? Estamos falando aqui de carreira artística, mas isso é para tudo, tá? Até se você é professor de piano, você vai precisar uma hora ou outra divulgar o seu trabalho. É verdade. E o melhor produtor no início para isso é você. Não adianta pagar outra pessoa, porque essa outra pessoa, melhor profissional que seja, ela não sabe como funciona o seu trabalho tão bem quanto você. É verdade. E tem aquela brincadeira, né? Tem a empresa e tem a eu-presa. Eu faço tudo, né? Eu sou autônomo, eu faço de tudo. No início é eu-presa. Depois a gente vai delegando, né? Uma outra pessoa tem o tempo dela para fazer. Às vezes você tem uma certa urgência ali no dia a dia. E você sabe exatamente o que você precisa, né? Você vai direto naquele ponto, né? Então é isso que eu estava falando mesmo. Esqueci. Desculpa. Mas, enfim... Não, eu estava perguntando do PROAC, né? Você falou... do PROAC, exatamente. Então, é uma coisa que não dependa só disso. Né? Estava falando no início... Enfim, aí você começa esse movimento, lembrei. Você começa esse movimento, aí você você começa a criar sua própria turma, sabe? Você começa a criar sua própria turma, e isso vai crescendo, isso vai crescendo, isso vai crescendo... Olha, vai chegar um momento que você vai começar a receber convites, porque o cara que é curador de festival, de sala de concerto e tal, ele vai estar nessa turma também, se ele gosta do tipo de trabalho que você faz, entendeu? E mesmo se ele não estiver, e se você não receber nenhum convite, quando você for tentar fechar algum espaço para você fazer um concerto, um show, vai ser muito mais fácil, porque muito provavelmente aquelas pessoas já vão te conhecer, né? Você vai ter... Então, é o caminho inverso, né? Não é esperar que alguém te contrate, mas sim você começar a se produzir. Exato. Ou seja, a iniciativa ao tempo todo, né? Porque assim, a base de carreira de qualquer artista é o público. Sim. Sempre foi, tá? Só que hoje em dia as ferramentas são outras. As ferramentas são a internet, né? As redes sociais, tudo isso. Então, é meio por aí. Você estava falando, o primeiro álbum foi Pianismo. 2013. E aí a gente interrompeu. Verdade. E aí vamos voltar para o segundo álbum. Aí eu demorei um tempo para gravar o segundo. Eu gravei em 2018 só, 5 anos, né? Que foi um disco em homenagem a Chiquinha Gonzaga. Eu fiquei esperando essa de editar, não vou aprovar outro para gravar outro disco, não. Esses 5 anos você ficou na espera. Já tinha esse desejo de ter feito? Já. Eu gravaria outro no ano seguinte, se tivesse dinheiro, mas não tinha. Mas era esse da Chiquinha, você já tinha ele em mente? Não era esse, era qualquer coisa. O que tivesse no momento. Isso muda todo dia. Hoje eu penso em gravar um negócio, mas, cara, semana que vem dinâmico, já tem é muito dinâmico, porque o repertório vai mudando, né? Mas o que aconteceu? Em 2016... Tem uma história do corta-jaca da Chiquinha Gonzaga, não sei se vocês sabem dessa história, de um escândalo, né? Corta-jaca é um machixe, né? O gaúcho, né? Da Chiquinha Gonzaga é um machixe. E o machixe era uma dança que, ao mesmo tempo que foi a primeira dança brasileira famosa a ser exportada, né? Uma dança muito famosa e tal. Era uma dança que nasceu das camadas mais pobres da sociedade e tal. Então, tinha um preconceito da elite contra o machixe, né? E a Chiquinha Gonzaga compôs vários machistas e tal, porque ela compunha música para teatro de revista. E aí, teve um incidente que a primeira dama do Brasil, né? A Naís de Tefé, que era mulher do Hermes da Fonseca, que estava saindo da presidência na época, ela tocou o gaúcho, em 1916, num evento presidencial, sabe? E isso foi um absurdo, sabe? Da sociedade, tem vários relatos, assim, saiu em jornal e tal, várias críticas e tal. E enfim, quer dizer, a Chiquinha Gonzaga, além de ter sido pioneira em vários aspectos, né? Como mulher, como maestrina, compositora e tal, ela foi também nessa quebra de preconceitos contra ritmos populares, né? E aí o que aconteceu? Quando completou 100 anos, né, desse acontecimento, o Vandrei, lá do site da Chiquinha Gonzaga, ele convidou vários artistas para gravarem o Gaúcho Corta-Jaca para divulgar mais essa história, que muita gente não sabe. Caiu até em vestibular isso, sabia? Uau! Uns 5 anos atrás caiu numa prova da FUVEST, eu acho, inclusive sobre
esse negócio da Chiquinha Gonzaga. E aí ele convidou vários artistas para gravar o gaúcho. Aí eu fiz um arranjo de gaúcho, que é um arranjo que mais faz sucesso. Assim. Tem gente tocando no mundo inteiro esse arranjo Que legal. do corta-jaca para piano. E aí eu fiz esse arranjo. Logo depois eu comecei a fazer outros arranjos de Chiquinha Gonzaga. Quando eu vi, eu tinha uns 3 arranjos mais ou menos. Eu falei, por que não gravar um disco logo, né? Só que não tinha dinheiro. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar dependendo de edital, juntar dinheiro eu não consigo também, então eu vou fazer uma campanha de financiamento coletivo. Aí foi a primeira campanha. Foi a minha primeira campanha, em 2018. E deu muito certo, assim. Porque eu acho que a coisa da campanha de financiamento coletivo tem uma coisa que não é doação, não é esmola. Sabe? Eu tinha preconceito contra isso. Eu sou um cara que tinha preconceito com campanha, assim, vou ficar pedindo dinheiro. Não é isso. É uma construção coletiva. Uma construção. Então, o cara que te apoia, ele não está doando para você. Ele está te dando primeiro. Aí, né? Em primeiro lugar, porque ele quer participar daquele processo, sabe? Ele quer... Não, esse disco o cara gravou... É uma coisa de ideologia também, mesmo. Né? Ele gravou, mas eu sou fã dele, eu gosto muito do som dele. Ou sou amigo dele, eu sou da família dele, enfim. Eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. Eu sou parte disso. Então, primeira coisa, a pessoa se sente parte daquele seu trabalho. Isso é bem interessante. É muito legal. E a segunda coisa, tem pessoas que entram porque tem mais recompensas. Então, você tem contrapartidas na campanha de financiamento coletivo. Nessa primeira campanha, eu oferecia, primeiro, discos. Eu oferecia discos, ou CDs na época, né? Ou os MP3 antes do lançamento, né? Então, antes do lançamento, o cara podia ouvir o disco, assistir os vídeos e tal. Oferecia as partituras, né? Muito pianista que apoiou por causa de partitura. Oferecia aula de piano também nessa época e tudo. Então você tem essas recompensas também. Então é uma coisa que aproxima muito o artista do público. E nessa época o público cresceu muito por causa desse disco da Chiquinha Gonzaga. Muita gente me conheceu por causa... Mais. Porque você divulga, né? Você precisa ganhar o dinheiro e tal. E aí deu para gravar o disco, gravei todos os vídeos e tudo mais. Esse foi o segundo disco. 2018. Eu acho até legal adiantar uma pergunta aqui, né? Que você já está falando, né? A importância dessa aproximação sua com o seu público-alvo, né? Ela se dá de várias formas. Essa é uma... Eu vejo que a outra forma é a questão das redes sociais, que eu vejo que você está sempre ali respondendo as perguntas. Super presente. Da sua audiência. Isso aproxima demais, né? Isso aí tem um valor, né? É o que eu falei, assim, às vezes as pessoas se enganam, mas a base da carreira de qualquer artista é o público. É o público, entendeu? Então, quem está te ouvindo. Adianta você estar ali no pódio, inacessível, né? Exatamente. Então, quanto mais acessível você for, quanto mais você conseguir conversar com o público... melhor. Você conversa de várias formas, né? Não é só falando, entendeu? Claro. É você... Tem gente, muita gente que gosta do meu som, nunca viu o show meu e fica perguntando, quando você vem tocar aqui? Quando você vem tocar aqui? Mas você conversa com eles através dos vídeos que você publica e tal, trechos de show e tal. Então, tem muitas formas de você conversar com o público, né? Isso que é legal. Aí, só para não fugir muito, esse foi o segundo disco, né? Da Chiquinha Gonzaga. 2018. E aí, nessa época que eu consegui começar a viver só do meu próprio trabalho mesmo, né? Da carreira artística. Essa época eu já não tocava mais na noite, não conseguia dar aula, nem porque eu não queria, era mais por falta de tempo. Comecei a dar aula só para os alunos que me procuravam querendo aprender a tocar aqui e tal. E aí, em 2020, eu gravei o disco Tia Amélia para Sempre, que é em homenagem à Tia Amélia. Às vezes me perguntam, você tem uma relação com o feminismo, você resgata várias pianistas, mulheres, né, brasileiras, que legal isso. Várias entrevistas eu já fiz por causa disso. Eu falei, não, é porque essas mulheres realmente, não é porque elas são mulheres, é porque elas são incríveis. O trabalho delas destaque na área, né? E eu lembro que, assim, no caso da Tia Amélia especificamente, eu descobri a Tia Amélia muito por acaso. É uma pianista que fez muito sucesso no Brasil. Eu era fiquei muito popular. curiosa para saber como é que você chegou na Tia Amélia. Ela era muito famosa no Brasil porque ela teve programa de televisão, teve programa de rádio, gravou muitos discos, sabe? Mas ela caiu no esquecimento totalmente. Ninguém conhecia até hoje. Ninguém conhece a Tia Amélia, né? Muita gente conhece porque eu gravei esse disco. É o meu caso. Então, pois é. E eu também. Não, mas que bom, né? Que bom, que excelente. E aí, é o objetivo do seu O que acontece? Teve uma época que eu queria aprender a tocar choro, né? Porque choro é um estilo assim que do piano a gente tem uma escola, né? Começa lá com o Ernesto Nazareth, que é Gonzagas aqui de Abreu e tal, passa por Radamés Inátali, Lécio de Freitas, né? Todos, Cristóvão Bastos e tal, chega até os dias de hoje. Mas não é uma escola assim que a gente tem livros que ensinam a tocar choro, né? Livros que ensinam, aliás, não tem música estudo popular formalizado para isso. Não existe. Na música popular brasileira, a coisa está melhorando muito. Até hoje em dia, com os pianistas pesquisando mais, lançando curso online e tal. Tem livros já lançados, mas assim, a gente está engateando. Se comparar com o jazz, por exemplo, ou com a música clássica europeia, não tem. E aí o seu caminho foi partir para ouvir gravações. Aí eu descobri que a resposta estava nos pianistas mais antigos, especialmente os pré-década de 50, assim, que todos
todos têm pelo menos um disco dedicado ao choro, sabe? Ok. Carolina Cardoso de Menezes, Radamés Inátali, né? E a Tia Amélia. E aí de todos esses muitos que eu não conhecia e conheci nessa época, a Tia Amélia foi a que mais me impactou, assim, porque ela tinha um estilo assim, de composição e de piano que a música dela era o choro. Tem os principais aspectos do choro. O que são, assim, na minha opinião? O lamento, né? Muitas pessoas falam que o nome choro surgiu da forma que os instrumentistas tocavam. E toca até hoje, né? Parece que o instrumento está chorando e tal. Então, o lamento, a música dela tem. O virtuosismo, que é um negócio que está no choro desde o início, desde o Joaquim Calado, com Chiquinha Gonzaga. O virtuosismo é inseparável do choro. E o balanço, que é o ritmo, né? E as composições dela, a gente tem tudo isso, sabe? E diferente do Ernesto Nazaré, diferente da Chiquinha, é uma personalidade dela. Eu falei, nossa, eu quero aprender a tocar que nem essa vovozinha aí, né? E ela é uma vovozinha mesmo, parecia a Dona Benta, assim, nas capas de um coquezinho maravilhosa. Charlie. E aí, desde essa época, que foi em 2014 mais ou menos, eu falei, quero aprender a tocar assim, e comecei a tirar várias músicas de ouvido. E tinha esse sonho de gravar um disco. A gente apresentou o projeto pro Selo Sesc, eles embarcaram, toparam a ideia e Selo tal. Sesc saiu é pelo ótimo, Selo Sesc, né? é ótimo. Uhum. É ótimo. E não é puxando sardinha, não. O Selo Sesc é legal mesmo. Porque ele é um negócio assim que nem visa fins lucrativos mesmo. Sesc, Disso, gente, sabe? é ímpar. Aqui em São Paulo, especialmente, né? Porque Sesc em outros lugares do Brasil é totalmente diferente. Mas aqui em São Paulo é muito forte. Tem muitas unidades na capital, interior. Isso, Enfim, e eles têm esse selo, né? Que grava assim, a gente pode falar, que nem o Arrigo Barnabé fala, né? Música acima de qualquer suspeita, né? música Só acima grava de- coisa boa. Com certeza. Desde música contemporânea, né, até rock, passando por samba, jazz, enfim, agora grava de tudo. E aí eu gravei esse disco, foi muito legal, assim, foi um disco que até aproximou a família dela, que a família meio que não guardava muito, não preservava muito, não divulgava muito a obra dela. Até uniu a família. Hoje tem Olha a uns grupos- importância do seu pois trabalho, Hércules. Pois é. Foi muito Gente. legal. E aí, por causa desses dois discos, especialmente, eu comecei a receber muitos convites e comecei a ficar muito, assim, marcado com essa coisa do choro, né? O Hércules toca choro, o Hércules toca choro. Não, nem é. É porque, assim, claro, eu adoro choro e é um dos gêneros meus preferidos da música brasileira, mas eu adoro frevo também, adoro samba também. Só que quando você grava 2 discos, assim, você vai recebendo convites, vai fazendo show e tal, você acaba ficando muito marcado por causa daquilo, sabe? Caracterizado, Caracterizado, né? Hércules, choro Hércules, né? E você já gosta de fazer, você vai fazendo, né? São E as é muito legal. oportunidades também, né? Tem que aproveitar. E até uma questão até meio, assim, mercadológica também, Sim. sabe? Porque hoje em dia os pianistas não tocam tanto, assim, choro, sabe? Tá. Tem uma questão, assim, de um vácuo que você tinha ali. Enfim. E aí eu gravei na pandemia um quarto disco que, na verdade, foi... Aí hoje em dia, como eu fabrico CDs ainda, porque me pedem, né? Então, nas É campanhas de meio financiamento... limitado, então, a quantidade que você faz? Assim, mas... É meio que... É limitado, mas não, eu faço metade. Fazia 1000 antigamente. No sentido de... meio assim, para esse público aqui específico, né? Hoje em dia eu faço 500 CDs, assim, porque eles me pedem e tal. Pra E, ver, aí, ainda é bom ter, né? é bom ter. Não, a gente é uma geração que gosta, né? Eu adoro ainda CD, eu ouço, ainda tenho aparelho, mas enfim, a gente é músico. Mas a galera gosta. Então, na campanha, a gente tem essa possibilidade. Eu pergunto, faço uma enquete aí, vocês querem CD físico ou não querem? Aí eu lembro que nessa campanha do Sarau Tupinambá, que fez 4 discos que eu lancei, umas 100 pessoas pediram CD. Aí eu falei, não, então compensa, então vou fabricar. Botei lá como recompensa e eu fiz meio que pra eles, mas hoje em dia eu consigo vender e tudo, né? Tá. E aí esse disco foi um pouco diferente, porque eu lancei o Sarau Tupinambá. O Sarau Tupinambá tem esse nome porque são 4 arranjos para músicas do Marcelo Tupinambá, que foi um compositor ali meio contemporâneo do Zequinha de Abreu, mais ou menos. Nasceu em 1880, viveu aí até a década de 50, 60, 70, não lembro exatamente. E aí eram 4 arranjos, esses 4 arranjos saíram como um EP nas plataformas, né? Só que aproveitei a sessão de gravação para gravar mais 8 músicas, né? Entre composições minhas e arranjos e tal. Então, todas essas músicas saíram em um CD, que os apoiadores já ganharam. E esse EP lancei em 2022, o ano passado. E os outros singles eu estou lançando no decorrer desses anos agora, né? Então eu meio que fragmentei assim. Ótimo. Sabe? Já tem algo na cabeça para a próxima tenho gravação? Um monte de coisa. Vários, na cabeça tem, né? Tem um monte de coisa. Não falta, mas muda cada momento. Eu queria algo muito... mais concreto ainda não. No sentido, mais já concreto. tenho, assim, algum patrocínio... Não, patrocínio não tem, mas a gente dá um jeito, né? Isso Eu aí. queria muito gravar um disco assim... Falando que se fala muito as coisas até hoje, né? Muito separada, música popular, música clássica e tal.
Mas assim, falando de pianistas que são ditos de música popular, todos passaram uma hora ou outra pela música escrita mesmo, compuseram peças, sabe? Que são maravilhosas, né? Desde Ernesto Nazaré, Radamés Inátali, César Camargo Mariano, Hamilton Godoy, Egberto Gismonti, todos têm. Eu queria pegar essas coisas e gravar um disco com as peças de concertos desses pianistas ditos de música popular. Esse é um projeto que eu tenho, futuro. Interessante. Mas daqui a pouco muda e daqui a pouco... Vamos ver o que sai. Não sei por essa ideia. Na próxima gravação que a gente fizer, talvez você já fale outras coisas. Vou aproveitar que você mesmo puxou um gancho, você falou sobre a música clássica. A gente sabe que você comentou que você entrou na Unicamp para fazer música popular. Foi. Depois parou um pouquinho, estudou música erudita e depois retornou aos estudos de música popular. Mas a gente queria entender, assim... Por que você achou que era tão importante você entrar no erudito também? O que faltava na sua formação? Técnica, mas aquele conceito de técnica é distorcido, né? A gente técnica, a gente acha que é tocar forte e tocar rápido, né? E era isso que eu pensava também. Aí, nessa época... Você tinha essa ideia de técnica? Tinha essa ideia de técnica, totalmente um idiota. Mas você vê, a questão da informação chegar, né? É importante correr atrás da informação. Você foi atrás da informação mesmo? Exatamente. Mesmo que pelos motivos meio que tortos, mas você foi, né? Aí eu fui atrás do Maurício, inclusive. Aí o Maurício, não tem tempo pra isso, não. Mas tem um professor passando aí... que é o Silvio Baroni. Ele tá passando aí como professor temporário, fala com ele. E aí o Silvio me aceitou, a gente começou a fazer aula em dupla, porque não tinha horário, né? E aí eu simplesmente me apaixonei pela coisa, porque eu não sabia que a mão humana tinha sido capaz de fazer tanta coisa, assim. O piano é um instrumento que tem 350 anos de história. Aí, quando você tem esse, tem muita ciência, tem muita história. Muita ciência. Então, assim, eu não sabia disso. Isso te apaixonou? Conhecia de ouvir falar, sim. O repertório, né? aquela coisa toda, enfim... O gesto, o gesto, outra coisa, né? E para somar isso, o Silvio ensinava, é um professor muito dedicado, né? Até hoje, às vezes, ainda faço aula com ele. Ele tinha uma técnica que funcionava muito bem para todos os alunos, diferente de muitos outros professores, né? Que às vezes funciona para um, se adapta, outro não se adapta e tal, aí fica correndo atrás de outro professor. Não, o Silvio funcionava muito bem para todo aluno. Foi uma técnica criada pelo Pietro Maranca, né? Que foi um pianista italiano, que morou no Brasil por muitos anos, deu aula na Fundação das Artes, na Unesp. E o Silvio foi, assim, o principal aluno do Pietro, né? Estudou 16 anos com o Pietro. Uau. E foi o aluno que mais absorveu essa técnica, né? É uma técnica que parece muito com a técnica da Martha Argerich, porque a Martha Argerich estudou com o Michelangelo, na mesma época que o Pietro estudou com o Michelangelo, morava no castelo do Michelangelo lá. E aí o Pietro, só que o Pietro não só com o Michelangelo, ele estudou com outros dois pianistas, Maria Curcio e o Peter, então ele pegou o melhor de cada uma dessas técnicas e criou uma técnica dele, inventou uma técnica. E essa técnica que o Silvio ensinava pra gente. E como era um negócio que a gente via que dava muito resultado, a gente meio que se entregava mesmo, assim, e virou uma religião o Silvio na Unicamp nessa época. Foi uma coisa assim. Olha. Tanto que eu parei de tocar música popular só para estudar isso, né? E aí estudei por uns 3, 4 anos com o Silvio. Eu só parei. Eu só parei de estudar porque teve um concurso que ele não foi aprovado, aí deu uma confusão danada lá. Enfim, e depois disso ele se afastou, a gente acabou parando de fazer aula com ele. Mas todo esse tempo você parou com o seu curso de música popular? Parei. Você trancou? O que você fez? Para parar mesmo de tocar música popular e só estudar isso, foram uns 4, 6 meses, assim, a partir do momento. Aí eu fiz modalidade combinada, né? Eu fiquei fazendo os dois, mas depois eu tranquei o popular só para fazer o clássico. Aí fiquei trancado, assim, foram uns 2 anos, 3 anos, mas estudando mesmo foram uns 3 anos e meio só. Você voltou e terminou. Aí depois dessa história do concurso, eu voltei e terminei o popular. Mas você se formou no erudito também? Não, no erudito eu jubilei, você acredita? Chegou uma carta na casa da minha mãe, assim, você está jubilando, porque eu não tranquei, eu deixei pra lá. Na casa da sua mãe. Qual foi a emoção? Na casa da minha mãe, o endereço que eles tinham. No Espírito Santo, mas qual foi a emoção de ver um jubilado? Eu nem liguei muito, porque eu já tinha me formado no popular, gente, foi 5 anos depois. É só um protocolo. Eu fiquei meio culpado, porque isso é dinheiro público, né? Fiquei culpado porque é dinheiro público isso aí. Mas foi bobeira mesmo, assim, foi, nossa, bobeira minha. Eu simplesmente não fui lá desistir do curso e tal, enfim. Entendi. Mas aí me formei em popular, mas foi uma época que, sim, a gente ficou meio perdidão, sabe? Porque era uma entrega muito grande nessa época da faculdade, todo mundo queria ser pianista, né? Cara, a gente tava lá para estudar, e aí, de repente, assim, de uma hora para outra, acaba tudo. Então, o que aconteceu? Eu voltei a tocar música popular e os outros alunos se formaram em clássico, muitos pararam de tocar piano, foram fazer outros cursos e tal. Olha. Alguns seguiram carreira acadêmica e tal. Mas, assim, foi um negócio meio interrompido mesmo, né? Senão estaria tocando até hoje. Estaria estudando com doutorado. Eu estou pensando aqui, uma pessoa que está... Um estudante de piano, adolescente, quase ali nos seus 17 anos, que está pensando, será que vale a pena?
será que eu vou fazer o curso superior? Porque é uma coisa que todos nós pensamos na nossa Sim, época, claro. né? E a realidade era diferente, né? Hoje as coisas são tão Já mais era rápidas. difícil na nossa. Já era difícil. Eu acho que hoje está É. cada vez mais assim, poxa vida, será que até quando a gente vai conseguir ter esses verdade. cursos de graduação, né? É meio preocupante. Eu me preocupo de verdade, porque assim, de modo geral, a educação está cada vez assim baixando o nível. A gente sente isso reflexo disso em todas as áreas. Na música, acho que mais ainda. Né? Eu acho que sim, mas pode ser uma impressão também. Eu acho que a coisa está melhorando, na verdade, porque o que era bom continua bom e tem surgido novas coisas boas, só que tem surgido outras coisas que não são tão boas assim também. Mas eu acho que hoje o acesso à informação é muito maior do que aquela época, entendeu? Isso é inegável, Então né? essa impressão que vocês têm, eu também tenho, mas eu acho que assim, pela quantidade, como tem mais hoje, né, tem muita mais coisa que não é tão Mais boa do que possibilidades. mais possibilidade. Então, mas eu acho que a USP continua sendo a USP, a Unicamp continua sendo a Unicamp, o FRJ, a Unirio, falando das faculdades públicas, né? Mas tem os particulares que são boas também. São boas. Então, hoje acho que a gente tem mais possibilidade, como a gente tem mais informação. Sim. E, O acesso ainda, eu acho que está melhor. tá melhor né? o acesso. Mas acho que a pergunta da Nath é assim, quais são as dúvidas, né? E se você pudesse dar uma dica mesmo, sabe, para a pessoa que está em dúvida se vale a pena se profissionalizar aqui no Sim, Brasil. claro. Poxa, a nossa realidade. Vale a aqui. pena, claro, a gente é suspeito para falar, mas A é gente é lógico suspeito. que vale. Não, Que vale a vale. pena você, músico, pianista, quer ser Siga pianista. seu sonho, gente. Siga seu sonho, siga seu sonho. Mas aí umas dicas, ó. Primeira coisa. E a primeira mesmo, tá? Tenha certeza que você ama isso. Porque vai dar ponto, assim, trabalho. a ponto assim, de você, não, eu recebi uma herança aí, $1 bilhão. Você vai continuar fazendo isso? Você gosta tanto a ponto Nossa, de, é ó, uma ótima não vai, reflexão, não vai hein? mudar nada. Não, você vai continuar fazendo isso que você uma faz boa agora? Vai reflexão. continuar estudando? Se a resposta for sim, vai em frente, que você vai tá conseguir. também. Você vai conseguir, tá? Segunda dica, e muito importante também, estude, porque é aquilo que eu falei desde o início, assim, é passo a passo, tijolinho por tijolinho. Disciplina, Isso gente. funciona para todo mundo, pode funcionar para todo mundo, não é que funciona, pode funcionar para todo mundo. Né? Agora, acreditar em milagre não é bom, assim, porque milagre, falando milagres existem, eu não acredito em fica milagres. esperando sentado, Não né? fica Faça a sua esperando parte, sentado, né? Então, acredite e estude. Essas seriam Dedicação, as duas. gente. A dedicação, tá bom? Nossa, Fala eu da gostei. sua agenda aí, dos próximos compromissos. Ah, tá. Eu não sei quando vai ao ar, a gente tá um programa gravado, né? Mas vai Em ser alguns rápido. dias, então beleza. 2, 3 dias máximo. Então, agora eu vou participar do Encontro de Pianistas de Hortolândia. Você vai estar também, né? Yes. Eu vou Mês fazer que um vem. ressalto. 3 a 5 de 3 a 5, julho. inscrições Imperdível. abertas. Inscrições abertas. Eu vou falar Aí para vocês deixam... Você abre é o legal, né? festival, né? Com eu vou- recital. É um Gente, encontro imperdível. muito Você vai dar importante aula também? aí, né? Não, Não, eu né? vou, mas eu vou estar perto porque eu quero assistir Ah, tudo o legal. que puder, É. porque Esses encontros são é o maravilhosos, primeiro aliás. festival de lá, não É o é? primeiro. Olha que oportunidade, Ele é promovido gente. pela prefeitura, então o acesso é gratuito Ai. para todas as idades. Vou falar aqui em nome da Cibele, que é a organizadora e é minha amiga. É uma iniciativa aí da prefeitura com Nossa, todo é o trabalho imperdível, da Cibele. gente. Professores excelentes, né? O nosso querido Hércules vai estar lá fazendo abertura, né? Com um recital, palestra. Não, vai ser o recital e no dia seguinte eu vou dar um workshop, né? Falar com a que meninada. ótimo. Vamos deixar o link na descrição para Os vocês. dias de novo, 3. 3 a 5 de julho. Eu vou tocar dia 3 e dar workshop dia 4. Aí confirmados também tem um recital na Sala São Paulo dia 5 de agosto, que vai ser o Festival Internacional de Piano. E eu vou tocar com o Nailor Proveto, que é um grande clarinetista, arranjador brasileiro, né? Aí em em setembro, falando das coisas confirmadas, né? Eu vou tocar com a Sinfônica de Campinas no dia 3 de agosto. Oba! Vai ser vou tocar uma peça do Radamés, que eu adoro, que é o Brasiliano número 2, Samba em 3 Andamentos, que é piano, orquestra de cordas e batucada, percussão popular, né? Radamés, aliás, é um gênio, né? Ele conseguia unir essas duas coisas tão bem, assim, e ao mesmo tempo compor a música de concerto, compor a música popular, mas fazia umas coisas. Ele botou uma escola de samba numa peça dele. Coisa maravilhosa, assim. Eu vou tocar essa peça dia 3 de setembro, com a Sinfônica de Campinas. Tem um projeto para dezembro, eu vou lá para Tatuí também fazer uma vivência com o grupo de choro de lá também, vai ser bem legal. E final de setembro tem um projeto da Unicamp que eu vou participar também. Enfim, eu costumo divulgar bastante pelas redes sociais Isso, mesmo. nas redes, no seu site também você coloca? O site está meio parado desde a pandemia, mas eu preciso atualizar. Promessa, eu vou atualizar o meu site, a agenda vai estar lá, herculesgomes.com.br. testemunhas Aliás, aqui. posso divulgar? No site tem as Claro. partituras também. Isso que eu queria te perguntar. Eu divulgo gratuitamente lá as partituras. A maioria é gratuita, tem uma maravilha. outra porque é paga, mas a maioria é gratuita. Dá tempo ainda.
Tá. Transcrições, você faz muitas transcrições. Qual é o processo aí? Acho que tem 2, né? 2 tipos de transcrições que você faz, é isso? Não, eu escrevo partituras, né? Certo. As coisas de transcrição eu fiz muito por causa do projeto da Tia Amélia. Na pandemia eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, porque precisava ganhar dinheiro de algum jeito, né? Então, eu fiz uma campanha para resgatar as partituras dela, então eu transcrevi 30 músicas dela, de ouvido mesmo, assim, peguei as gravações. Você tirou, né? de ouvido, Tirei de ouvido e escrevi. E eu tenho essa facilidade porque comecei, né, estudando, comecei tocando de ouvido. Isso foi uma vantagem para mim. Mas assim, eu escrevo as minhas composições também, muita coisa que eu boto no site escrevo, alguns arranjos que eu faço escrevo, não tudo que não dá tempo, né? Eu gostaria de fazer tudo. Mas você pega algo que você ouve, transcreve parte e põe uma contribuição sua na mesma peça, é isso? Não, transcrição nesse sentido, porque transcrição, para quem está assistindo a gente, né? Transcrição tem 2 significados assim, em português. Que você um deles é você tirar a música de ouvido e passar para a partitura. Isso exatamente, que você fiel, né? Fiel. Outro é a transcrição, que nem o Horowitz fazia, né? Que nem o Volodos faz, transcrição de ópera, transcrição de Liszt fazia, né? Transcrição de sinfonias, de Beethoven. Mas tem esses 2 significados. Eu faço as 2 coisas, mas eu nem chamo de transcrição, né? Tem umas que eu chamo de transcrição, são as transcrições nazaretianas, que são arranjos para músicas de Ernesto Nazaré, né? Certo. O Nazaré, acho que tem uma música que eu toco do jeito que ele escreveu, o resto tudo eu invento. Certo. E isso eu chamo de transcrição nazaretiana, porque não é improvisado, é escrito nota por nota mesmo, só que colocando as minhas influências todas lá, né? E as outras daria até para te chamar de transcrição. Daria até para chamar de transcrição, mas eu chamo mais de arranjo mesmo, né? Porque então, quando eu pego... tem um pouco de você Isso, ali, né? exatamente. Gente, e eu acho... olhem o site dele. eu Tá gratuito, acho que, gente. Isso é uma... Sabe o legal? Uma joia pra gente. Que assim, falando dessa divisão aqui de música popular, música erudita, um ou outro, realmente tem um meio ali que não dá para dizer se é popular ou erudito, dependendo do que é, mas se tocando uma sinfonia de Beethoven na Sala São Paulo, você vai falar que é música popular? Não, é música clássica. Você tocando um trio de jazz aqui no Jazz B, no centro de São Paulo, você vai falar que é música clássica? Não, é música popular. Então, dependendo, se a gente for levar os estereótipos, tem essa divisão sim. Assim, Gente, eu tô ficando velho. Você estava falando das partes de transcrição. A diferença. A transcrição, popular, erudito, essa diferenciação. E o tempo acabando aqui. Caramba. Respira. Respira. A gente vai gravar mais episódios, gente. Vamos gravar mais um. Isso é um sinal. Esse é um sinal. Então, mas é isso. Eu acho que a diferença, lembrei, sempre lembro, tá vendo? A diferença tem coisas que você encontra, e por isso que eu acho que se não tivesse tido essa passagem pelo clássico, eu não faria o som que eu faço hoje, sabe? E pelo popular também não. Mas a diferença é que tem umas coisas que você só consegue assim na música popular, e tem umas coisas que só consegue eu gosto das 2 coisas. Então, na música popular, por exemplo, a coisa da liberdade, essa coisa do arranjo, da transcrição, você pegar uma música e botar a sua assinatura, modificar mesmo, sabe? Às vezes até a melodia, às vezes a harmonia. Você põe a sua identidade. Isso você só consegue na música popular. Mas as coisas do desafio do palco, sabe? As coisas do você subir o palco e enfrentar uma sonata de Liszt, sabe? Isso é heróico. Para mim, isso é heróico. Exato. É um desafio. Acho que isso tem mais na música clássica. Então, eu gostava gosto dessas 2 coisas. Você gosta de se desafiar, fazendo meio que as 2 achei um jeito coisas, de ser feliz. Legal, assim, ótimo. Meu som, acho que Nossa, resume muito isso, legal né? você trazer essa reflexão, porque isso faz a gente poder finalizar deixando quem for assistir com uma reflexão muito interessante. O profissional do piano, a pessoa que curte ouvir, ou a pessoa que está pensando em se profissionalizar. Mas uma dica para os inspiração jovens assim, que você tinha pedido, Natália, eu acho que não se prenda muito a uma coisa. Né? Seja aberto, né? Se prenda assim ao que você gosta naquele momento da sua vida, da sua carreira. Né? Não, estou a fim de estudar isso, vai fundo nisso, pesquisa isso, estuda muito isso, não fica muito na dúvida, isso, mas isso aqui também faria bem. Não, tá bom, se tem tempo, se consegue se organizar para estudar tudo, estuda tudo. Mas, eu gosto disso, vai fundo nisso. Porque para aquela fase da sua vida... Não tenha medo, exatamente. Né? Vai. Mas vai fundo nisso, mas sem, né, deixando sempre a cabeça aberta para outras coisas. Tem um buscando leque aí, conhecer outras coisas, o leque tá? Acho que Gente, infelizmente temos que terminar, porque assunto tem, né? Nossa, é infindável. Obrigada mais uma que agradeço. vez. Valeu. Muito obrigada. Felizes. E Valeu. a gente quer convidar vocês para o nosso próximo episódio, que vai ser gravado em breve. A gente vai estar divulgando por aí. Então, muito obrigada. Valeu, obrigado a todo mundo que gente. assistiu também. Tchau, tchau. Valeu.